efeito mertiolate. Alguém conhece essa palavra ou esse produto chamado mertiolate? Vou explicar então para os mais novos, né? Mertiolate era um líquidozinho do Satangôs, cor de laranja, e quando a gente machucava quando era criança, a gente chegava em casa gritando, tudo ralado, sangrando. Aí a mamãe vinha e fazia o quê? Primeiro lavava, né? Botava aquela água que a gente ia na lua, e depois ela ia se encaminhando pro armário. Aí que o bicho começava a pegar. Chegava a dar arrepio. Ela vinha com aquele frascozinho, uma pazinha branca, ela mergulhava, vinha aquele líquido cor de abóbora. Pronto, meu irmão, era o mertiolate. E quando passava, meu amigo, quem lembra aí como é que era o desespero daquele negócio? Pois é, mas a gente tinha uma certeza. Depois a gente sabia que ia ficar curado, porque ele ardia pra caramba, doía pra caramba, mas resolvia. E por que eu tô falando isso? Porque assim é exatamente como no mundo agora, nessa terceira dimensão. Por quê? Muitas pessoas têm esperança que esse mundo, esse padrão de mundo aqui, ele vai melhorar. E é uma esperança que todos nós temos, né? Porque piorar acho que não cabe mais, né? Mas melhorar com certeza vai. Mas para melhorar, primeiro tem que piorar muito, né? E esse é exatamente o momento que nós estamos, de uma correção completa de tudo, né? A frequência está mudando, a onda moduladora negativa é uma realidade que está mexendo com todo mundo. Você pode perceber a quantidade de pessoas sequeladas, colapsando, a violência indo para um estágio banal quase, né? Onde as pessoas estão matando por qualquer coisa, qualquer briga de rua é motivo de sacar uma arma. A gente está vendo aqui na América, por exemplo, até nos parques, né? Onde predominantemente você tem crianças, famílias, o pau está cantando toda semana por conta disso, né? E eu me recordo bem que essa onda moduladora, ela tem o poder duplo, né? Então, para quem tem o espírito leve, são pessoas espiritualizadas, pessoas que têm realmente o entendimento da sua função e missão aqui, ela melhora, porque ela atua potencializando mais, né, as virtudes, as habilidades, mas também para as pessoas mais densas, ela vai acabar botando para baixo e vai piorar, ou seja, vai trazer à tona os psicopatas narcisistas que ocupam aqui como NPCs essa terceira dimensão. E é isso que a gente está vendo também. Então hoje a gente vê a adulteração completa do certo e errado, né? O certo é o discriminado da história e o errado é o predominante, né? Então a justiça ela ficou superficial, ficou subjetiva. Então a justiça ela pode, ao mesmo tempo que ela executa a sua função e transforma uma mulher que picotou o seu marido agora num símbolo, né? Com direito a minissérie, a uma série, todo mundo falando, a outra que executou sua mãe, seu pai, dando autógrafo. Não. Então, assim, ficou uma coisa completamente bizarra. E a tendência sua, e talvez a minha, com certeza a minha, é da gente olhar às vezes pro lado e falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Porque a coisa está bem complicada. E você, quando está em reunião, às vezes, com algumas pessoas que você convive, do seu pequeno ciclo de relacionamento, você percebe que as distorções já estão estabelecidas e já viraram normais. Então tudo isso que está acontecendo, seja pelo lado pessoal, interpessoal, pelo lado da geofísica, né, os fenômenos geofísicos, tudo isso faz parte de uma grande correção e é exatamente o momento do mertiolate, que vai arder, vai criar consequências. A gente vai ver muitas coisas, principalmente nesse período agora, tanto físicas quanto extrafísicas, quanto geologicamente falando, absurdas, aberrações da natureza, coisas que a gente nunca viu antes acontecer.
é que para um novo céu, para uma nova terra, tem que ter um novo tipo de gente também. Não é qualquer um. Não é deliberado. Não é uma coisa que vai caber todo mundo, sabe? Essa correção ela vai precisar acontecer. Então o que eu digo para você é o seguinte: fica firme. Segura a tua onda. Entendeu? Vai ser complicado sim. Eu vejo muitas pessoas espiritualizando no sentido de fugir da realidade ou implementar um pensamento poliana, né? Não, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Não tá tudo bem. Pessoas estão morrendo, cara. Vocês viram agora aí o que foi revelado por esse psicopata, né, aqui na América, que simplesmente por uma vaidade narcisista acabou fazendo com que milhares de pessoas sumiram da nossa convivência, nossos familiares. Tivemos que ficar ouvindo esses caras falando aí durante meses e meses, botando pânico nas pessoas, dando protocolos A, B ou C, e olha o resultado disso, tudo uma farsa. Arruinou empresas, empresários tiveram suas vidas, seus negócios totalmente falidos por causa desse sistema maquiavélico, né, maluco. Então essas pessoas não podem conviver num novo céu, numa nova terra, não vai ter como, né? A peneira está sendo passada. E é lógico que quando isso aperta, se você for chegar perto de uma serpente, ela vai tentar dar o bote antes de você pegar ela, não tem jeito. E eu me lembro bem que o Padre Jonas falava dos estertores, né, que são os últimos golpes tentados por essas pessoas, porque eles já sabem que uma hora ou outra a farra vai acabar. E quando eu digo que vai acabar, ela vai acabar mesmo. Mas outra coisa também que não falam e que acostumaram você de uma maneira muito errada é achar que vai vir alguém para resolver o problema por você. E nessa terceira dimensão, queridão, queridona, o sal da terra e luz do mundo somos nós. A resposta para esse mundo aqui, enquanto nós estivermos aqui, ela é nossa. Agora, tem muita gente que é dimensional, tem diversas habilidades, mas está dormindo e não encontrou ainda o seu caminho. Está vivendo como NPC, né? Que são os fantasmas do videogame que participam da cena ali, mas não representam absolutamente nada. Não tem vida, não tem compromisso, não tem nada. Então o que falta agora talvez seja você acordar para ver quem você realmente é, qual é a tua missão aqui, fazer as 3 perguntas, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Como é que eu posso contribuir para isso aqui nesse final de ciclo? Porque nós estamos já na reta final. E aliás é outra surpresa, né? Do porquê que as pessoas não estão falando mais abertamente sobre isso, né? E geralmente as pessoas que hoje estão falando sobre isso são as menos prováveis, ou são pessoas completamente lúcidas, de diversos segmentos e manifestações ali que estão tentando fazer um trabalho ainda de último alerta, né? Tocando a última trombeta de aviso. Então, para você que não acordou, acho bom você acordar. E para você que já está acordado, eu espero que você tenha muita sabedoria, muita fortaleza mental. Prepare seu psicológico, faça estocagem de alimento, porque o chumbo grosso começa agora. E ninguém também está falando isso como deveria falar, porque é natural nosso. A gente foi doutrinado, né, a achar que de uma maneira, de um passe de mágica ou alguma coisa vinda, sei lá, do além ou do céu, vai resolver o problema. Não vai não. Não vai não, porque essa terceira dimensão, infelizmente, ela é administrada por principados, potestades, castas bem complicadas, né? Mas nós estamos aqui para fazer esse contraponto. E por mais que o que passe ou que tente ser implementado como verdade sejam essas mentiras, esses psicopatas narcisistas, a gente não pode modular a frequência para o lado errado. A gente não pode se amoldar a esse tipo de comportamento. Por mais que às vezes a gente não tenha o controle, por mais que às vezes a gente não queira suportar mais tudo isso dessa forma, mas a gente precisa fazer o exercício e nos manter no equilíbrio ali como meros observadores.
mas com ações positivas e fazendo aquilo que a gente precisa ser feito, que é proclamar as verdades e não deixar ser levado por essas aglutinações demoníacas que estão espalhadas por aí. Então, voltando ao metiolate, assim como o metiolate precisa arder para depois curar, um novo céu e uma nova terra vão precisar passar pelo que está passando agora e vai piorar muito, tá, pessoal? Para poder fazer a renovação. Eu espero que você faça logo essas perguntas, entre em atividade e aguente firme. Porque no final das contas, lá na frente, a gente vai poder desfrutar de muita coisa boa. Beleza? É isso. Vamos que vamos.